Dá sujeito. Dá sujeito, vamos lá. Boa noite, estamos na 11º Festival Taguatinga de Cinema. Hoje estamos aqui com Vladimir Carvalho, homenageado do festival. O filme dele vai ser o Brasília segundo Feldman. E gostaria de perguntar, Vladimir, se você pudesse falar um pouco, como é que foi, qual a importância do Brasília segundo Feldman dentro da trilogia que você falou? Olha, para mim a importância do filme, eu que sou autor, não a importância do filme. Para mim foi importante como alguma coisa que eu incorporei à minha carreira quase como um presente, porque é uma tentativa de se restaurar, de se recuperar um tempo que já havia passado. Então, por uma coisa da sorte que me bafejou, caiu nas minhas mãos um trecho de um material feito por um americano, Eugene Feldman, e que mostrava exatamente a construção de Brasília, sem aqueles aparatos dos filmes feitos a propósito, mandado fazer pelo Juscelino Kubitschek, não é? E se entendia que devia ser daquela forma. Esse não, esse era foi de uma maneira muito informal. Ele chegou com uma câmera 16mm, esse americano, que estava visitando as obras, 1959, e filmou o grande canteiro de obra com 60 mil trabalhadores fazendo a construção de Brasília. Então isso caiu nas minhas mãos e aí eu simplesmente complementei, saí em campo e entrevistei algumas pessoas que foram fundamentais para que aquilo tivesse um sentido, porque na verdade era uma filmagem feita amadoristicamente, com a câmera balançando, o cara ele não era um profissional do cinema, entende? Mas isso deu conta de um tempo que a gente não tinha vivido, eu pelo menos, né? Cheguei em Brasília em 70. A construção, ou melhor, a Brasília tinha sido inaugurada em 60. Então aquilo virou um documento de época, né? Então, para mim, é alguma coisa de extraordinário da forma como chegou às minhas mãos. E isso realmente dá um recado para os pósteres, para as pessoas como foi que aconteceu a construção de Brasília, esses humildes trabalhadores que vinham do campo e que aqui se qualificaram. O cara que sabia um pouco mais do que uma enxada e de repente ele aprendeu a técnica, uma técnica moderna da construção, que foi a construção de Brasília, com rebite, com estruturas de aço, toda essa coisa. Mostrou como, ao fazer a cidade, né, construir a cidade, o homem também era construído pela cidade, qualificado, né, como operário. E agora? A gente falou um pouco do passado, né, dessa construção de Brasília. E quais são os seus projetos? Seus futuros projetos? Você está fazendo mais algum filme? Está produzindo agora? Quais são os seus projetos? Bom, eu vivo em Brasília, mas eu como que ausculto o Brasil, né, como todo cidadão que se interessa pelo rumo, pela sorte do país. Eu tenho vamos dizer assim, um compromisso também. Eu sou nordestino, então estou tentando fazer uma memória do que aconteceu com as ligas camponesas da Paraíba, que foi bastante diferenciada das ligas, por exemplo, de Julião, que aconteceu em Pernambuco. Esse é o projeto atual que eu estou tentando armar ainda, de forma que é cedo para falar disso. Talvez eu não tenho a certeza de quando vou terminar esse filme, mas é uma coisa muito na linha das lutas populares no Brasil. E a fase das ligas camponesas, que mais ou menos por volta do final dos anos 50 e início dos anos 60, até o golpe militar, de 64. Então é a minha batalha de agora, entende? Estou ligado, como diz o outro. Interessante. Vladimir, e voltando agora aqui para o festival, né? Como é que é a sua relação com o Festival de Taguatinga de Cinema? Olha, para mim é familiar. Primeiro porque eu sigo, por exemplo, eu me lembro do início da luta de William Alves para fazer esse festival. Ainda no tempo que a espinha dorsal, vamos dizer, o substrato, o conteúdo era o 16mm. E eu vi isso evoluir para essa 11ª edição, porque o tempo voou, né? Eu me lembro das dificuldades e o William, com essa chama, essa coisa de um batalhador incansável, pôs isso de pé. Você olha para um painel como esse que está diante de nós, que dá conta do milagre do cinema, né? Da forma mais efusiva, mais
posso dizer, visceral, todo esse colorido, e isso dá provas de que quando a gente é deliberadamente proativo, a gente consegue realizar as coisas. Então, a gente só tem que felicitar e se congratular com mais essa edição do Festival de Taguatinga de Cinema. Entendeu? De forma que eu fico muito feliz de aqui estar, de participar e de contribuir, mesmo que seja modestamente, para o êxito dessa grande empreitada. Muito agradecida. Agradecido, digo eu, a vocês. Valeu, Vladimir. Corta. É porque é a transmissão online, ao vivo. Legal. Foi evidente. Tudo bem, tudo. Ótimo. Parabéns, vocês são vencedores. Muitos anos, né? Sim, essa primeira. Que bom isso, pai. Porque tem Taguatinga hoje. Já no mapa deles. Também, né? Tem. Sim, ok? Oi, oi. Ai, ai, ai. O povo demora. Aí você quer pegar o direto? Tá bom, vamos lá. Enquanto isso, eu te falar. A ideia é só a gente você falar um pouco. Falar um pouco da sua relação com o festival. Sim, que é muito grande. Eu vou introduzir. Gente, voltamos aqui com o Omar Franco. Ele está sendo homenageado também na 11ª edição do Festival Taguatinga de Cinema. E, Omar, fala pra gente qual é a sua relação com o Festival Taguatinga de Cinema. Bom, ela é completa, uma relação madura, porque tem 11 anos que eu faço o prêmio. Quer dizer, eu tive o prazer de ser convidado pelo William desde a primeira edição para fazer os troféus, que na verdade é aquela lembrancinha, né, que o premiado leva para casa, que ele bota na estante e vai ter uma recordação eterna do prêmio, do trabalho que ele realizou. Para mim é coisa muito fácil, porque eu faço isso diariamente, já há 40 anos que eu trabalho com escultura, e é gostoso ter um trabalho que passa a ser simbólico, ele sai daquela arte convencional e passa a ter o simbólico junto com o cinema. E trabalhar com ele, trabalhar no festival, já na 11ª edição, é bom, porque eu também estou ficando maduro com o festival, né, com o prêmio, e esse ano eu fiz um pouco diferente, porque na verdade eu sempre criava uma imagem para o festival, e esse ano eu fiz a escultura, quer dizer, além de estar levando o prêmio como uma lembrança, é uma escultura, é um objeto, parte do meu universo escultórico. Então, esse ano eu surpreendi o William com uma coisa diferente. Até porque, num trabalho que eu fiz com ele, há semanas atrás, ele foi à minha oficina e viu como é que nasce uma escultura. E ele se emocionou, né? Eu não poderia deixar de trazer um trabalho que desse, eu diria, a altura da emoção que ele teve. Então, como ele gostou muito, ele não imaginava que fosse uma coisa tão simples e de resultado tão interessante. E aí eu resolvi fazer todas baseadas naquele trabalho da escultura em si. Então não é só um troféu, é uma escultura também, um trabalho que tem uma linguagem que tem o meu DNA ali. E nessa edição você fez, nas outras edições você fazia sempre o mesmo modelo, não era? Assim, você fazia essa escultura agora, tem 3 modelos que você trouxe pra gente, não foi? Como é que é o processo de criação de cada uma? Bom, eu acho que até exagerei um pouco. Eu poderia ter pego uma versão das 3 e trabalhado apenas uma. Mas às vezes a gente exagera.
Então eu criei 3 ideias e desenvolvi 6 peças de cada ideia. E os anos anteriores eu usava sempre uma estrela, porque eu acho que estrela e cinema tem tudo a ver, né? Não dá para você meio que separar a questão da figura simbólica da estrela com o cinema. Eu acho que isso é muito representativo. Então eu fazia versões das estrelas, que era o cinema e as estrelas que trabalhavam ali, que configuravam o prêmio. E esse ano não, eu deixei a estrelinha de lado e trabalhei a escultura em si, que é feita de aço cortem, na versão oxidada e pintada. Então deu um resultado. Eu quase que roubei um desses troféus para minha coleção. Quer dizer, mas acho que a gente só deve levar se a gente merecer, né? Mas eu falei, eu não vou fazer isso porque eu poderia ter feito um a mais para mim. Não, eu vou entregar para o William, isso é só para quem merece, não é para quem faz não, entendeu? Então é interessante a relação que a gente tem com o trabalho. Nossa, a gente agradece muito, Omar, parabéns pelo trabalho. Acho que hoje os premiados vão sair muito felizes daqui, muito agradecida. Mas eu acho que muito mais pelo trabalho deles, né, de cinema. Eu me sinto um coadjuvante, eu fico feliz de poder participar. Gostaria imensamente de continuar participando das edições futuras com a maior tranquilidade do mundo. Mas é interessante a felicidade do reconhecimento do trabalho de quem fez. Porque fazer cinema, eu acho fazer escultura fácil. Isso é um pouco pesado, porque a gente mexe com aço, com ferro, com fogo, essas coisas mais hostis. E cinema, sim, é uma coisa complicada que envolve uma equipe muito grande, envolve um custo de produção muito grande. E é um desafio num país como o nosso, que fazer arte já é um ato heróico, né? E participar com essa premiação é legal, mas parabéns ao cinema. Eu acho que é ele que ainda continua sendo a grande estrela dessa edição e de todas que virão. Obrigada, agradecida. Corta. Assim, eu fico normal. Ele quer que eu fique virado. Tá bom. Eu olho normal pra você, pra lá? Pra mim, né? Fica à vontade. Gente, estamos aqui com Adilei Queiroz. Ele é o próximo homenageado do Festival Taguatinga de Cinema, em sua 11ª edição. Adilei, fala um pouco pra gente do seu processo, da sua trajetória, e fala um pouco do filme Rap Canto da Ceilândia, que vai ser exibido hoje aqui no festival. Então, eu acho que eu posso falar especificamente até chegar no rap, né? Assim, é melhor, né? Então, assim, eu comecei fazendo cinema
Na real, assim, eu comecei bem tarde no cinema. Eu comecei em 2008 no cinema, né? Então, eu tinha, na verdade, 28 anos. Até então não tinha feito nada, assim. Então, eu não circulava por esse métier do cinema, vamos dizer assim, né? Por esse universo do cinema. E daí, eu consegui entrar na Universidade de Brasília. Também muito por acaso, não era nada muito como meta. Entrei no curso de cinema. E no curso de cinema eu tinha que fazer um filme. Senão não me formava. Então, e daí eu tinha já uma discussão, um pensamento, uma reflexão que eu queria contar sobre a Ceilândia. A minha ideia era fazer alguma coisa que falasse de Ceilândia. E daí surgiu a ideia de falar de Ceilândia, como fazer o filme. Então, o rap canto da Ceilândia na época era uma ideia muito assim de rap, o canto, era muito território, sabe? Não é só o canto, tinha essa ideia da música, mas tinha a ideia também de território. A ideia de juntar essas pessoas que faziam rap, um recorte de 4 pessoas que faziam rap, mas que faziam um rap cuja a cidade da Ceilândia tivesse um centro de território. Então a minha trajetória passa muito nesse sentido, assim. Daí eu comecei, o filme foi feito nesse momento. Ele foi feito em 2005, e daí no mesmo ano existia um edital, que naquele ano existia digital, mas naquele ano ainda a circulação digital como é hoje não existia, né? Imagina, um negócio como esse aqui não existia. Então era tudo, os festivais tinham que ter uma película, né? Então a gente filmou o filme digital com câmeras emprestadas do UNB, que eu cursava no UNB, e abriu um edital para finalizar o filme em película. A gente ganhou esse edital, finalizou em película, colocou em Brasília, aí ganhou o Festival Cinema Brasília. Foi isso, assim. Então o start é isso, sabe? Até então eu nunca tinha ido para festival, na verdade. Eu não ia para festival porque eu não fazia parte do meu universo circular pelo cinema. Ou circular no cinema, entendeu? Foi assim. E hoje, com as suas 2 últimas produções, como é que tá? Então, eu estou no meu 6º filme, né? Eu fiz, então, 2 média, um longa, ou 2 média, 2 curtas, e estou no 3º longa, estou no 7º filme, na verdade. Então, hoje eu circulo muito, assim, porque eu tenho muita sorte com meus filmes. Meus filmes estão, dão uma rodada, né? Enfim, então eu já estou mais, vamos dizer assim... É engraçado assim, sabe? Porque eu acho que eu comecei muito mais a estar no cinema agora, sabe? A minha cinefilia é muito recente, como exemplo, assim. Eu não tenho uma cinefilia antiga. A minha cinefilia é de 5, 6 anos pra cá. O que eu leio de cinema é de 7 anos pra cá, entendeu? Então, de certa forma também eu tô aprendendo no cinema, assim. Eu fico vendo e eu acho interessante, assim, uma coisa, porque essa coisa de curta, longa, né? Eu não vejo longa como... Eu não vejo um curta como é o primeiro passo pro longa. Não tem nada a ver isso. Curta é curta, longa é longa, é cinema do mesmo jeito, sabe? Eu não teria problema nenhum de amanhã fazer um curta. Aliás, eu quero fazer um curta. Eu acho que não tem... Na minha cabeça não funciona essa ideia de que os filmes são separados ou que os diretores são mais ou menos importantes, sabe? Eu acho, inclusive, que os melhores diretores brasileiros são de curtas, assim. Muito mais do que de longa, hoje, contemporâneo, né? Pelo menos que eu conheço, os filmes que eu gosto. Tem ótimos diretores de longa, muito bons de longa também, mas eu acho que os melhores são de curta. Então, eu circulo nesse universo, assim. O Festival Taguatinga, eu acho que tem essa força nesse sentido, né? Porque, assim, a gente fica pensando assim, o que é o único... Eu acho que a grande importância dele é assim, é o único festival fora de Brasília, né? Uma cidade, o DF, que é essa imensidão aí, o território, né? Sertão DF, né? Essa coisa tão grande que é o DF, só tem um festival de cinema aqui em Taguatinga. Então, só dele existir enquanto um lugar de resistência é maravilhoso, eu acho, assim, entendeu? Independente de como cada ano vai e tal, mas o fato dele existir já é um ato de resistência muito massa, assim. Eu acho que é louvável o ato dele existir. Então, é isso. Então é isso. Agradecida. Obrigada. Valeu. Obrigada, Dilei. Corta, valeu, galera.